Opa, Nozel aqui, hoje vindo para mais um vídeo, senhores, e hoje temos mensais. Depois de um bom tempo, temos mensais. Tô eu, as mensais, o café, já vou tomar o gole de café. Deixa um gostei se gostar desse vídeo, se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre. Compartilha se tu quiser, comenta se tu tá pegando alguma dessas mensais ou se tu pretende pegar. Lembrando que eu acabei acelerando o processo para mim chegar mais perto das mensais atuais. Então, basicamente, tem duas do Superman e duas do Batman e Superman melhores do mundo. O que mais? Entra na Sala da Justiça, vem conversar com a gente. O link tá aqui na descrição. E a gente tá sempre lá debatendo sobre DC, falando sobre filme, falando sobre série, falando sobre jogo, falando sobre quadrinhos. A gente tá sempre lá conversando e fazendo uma zoeira. Então, seja bem-vindo. Vem falar com a gente, vem. E vamos começar. Começando por os dois Superman. Já vamos aproveitar que eles estão aqui no topo e vamos começar por eles. Senhores, a gente vai ter Superman 7 e Superman 8. O que acontece? Basicamente, o Superman 8 continua a história principal. Então eu vou deixar ele aqui e vamos começar pelo 7, que o 7 tá rolando esse evento aqui, ó. Cavaleiro dos Pesadelos. Temos aqui a contracapa e tudo que a HQ tá compilando. Senhores, nessa HQ a gente vai ter uma história escrita pelo Joshua Williamson, que é a primeira. E nessa história a gente vai adentrar o pesadelo do Superman. Olha só, como a gente consegue ver aqui. Cara, é uma história legal, tá? Já vamos começar por aí. A gente acaba vendo o Clark lutando em Metrópolis. Não é uma história ruim, uma história bem bacana. A gente vê o Anjo da Morte de Krypton, digamos assim, que é esse bicho aqui, que tem um visual bem maneiro. Na segunda história, a gente vai ter a Supergirl como protagonista, aonde ela vai enfrentar diversas versões dela mesma, história também escrita pelo Joshua Williamson. Olha só, também bem legal a história. Porém, a melhor história dessa HQ é a última. A última história, ela é protagonizada pelo pessoal de Metrópolis, que é basicamente o John, os gêmeos, Uh, o Superman do outro país, que eu esqueci o nome dele agora. Também tem a Aço, o Superboy. E essa história é escrita pelo Philip Kennedy Johnson. E nessa história a gente vai ver o pesadelo dos gêmeos, aonde basicamente o Super Cyborg volta para incomodar eles. Os desenhos também dessa HQ são fenomenais. E essa HQ acaba sendo melhor que a primeira do Joshua, porque nessa HQ o foco são pesadelos, cara. São realmente sonhos de terror. A gente vê o Superboy sendo possuído pelo Superborg, pelo Super Cyborg e indo atrás dos gêmeos. A gente vê Metrópolis sendo destruído. Tudo isso em um clima de horror, cara. Realmente um clima de horror. Cara, é bem bacana mesmo. Lógico que no final eles vencem e eles acabam se juntando ao resto do pessoal nesse mega evento da DC, que vai acabar tendo continuidade. Tá aqui. Superman 7 é uma HQ isolada, tá? Já dá pra começar por aí. É uma HQ que tu não precisa ter lido nada antes pra pegar ela, porque ela tem duas histórias de pesadelos fechadas que acabam sendo isoladas do restante do run. É uma boa HQ, tá? Eu gostei. Acabei gostando mais da história do Philip Kennedy Johnson. Tá aqui Superman número 7. Temos também Superman número 8, agora voltando à cronologia principal do Superman, tá? Temos aqui Superman 8. Temos aqui a contracapa do Superman 8, uma contracapa muito bonita, diga-se de passagem, com uma arte mais realista. Eu achei bem legal essa contracapa. Temos aqui o que está reunindo, que é Superman 6, Action Comics 1057 a 1058. E bom, senhores, vamos lá. Basicamente aqui a gente vai ter a continuação do run do Joshua Williamson na primeira história e a gente vai acabar vendo o que aconteceu com o Lex Luthor, porque para quem bem lembra, o Lex foi atacado na HQ passada. Tá aqui, ó.
Roteiro de Joshua Williamson, ilustrações de Gleb Melnikov. Mudou o artista, tá? Eu já vou deixar isso aqui registrado. Acabou mudando o artista. É uma HQ bem legal. A gente acaba vendo o Lex Luthor detido, né, basicamente, e a gente vê o Superman investigando um pouco da história do Lex Luthor em Metrópolis. A gente também acaba descobrindo que o Lex prendeu uma pessoa em um cofre bem abaixo de Metrópolis, que é esse cara aqui, que tá bem acorrentado, diga-se de passagem. Logicamente o Kal-El liberta esse cara, mas a princípio ele não é alguém do bem, e ele parece ser uma pessoa super poderosa. Cara, é uma baita introdução pra vilão, eu gostei bastante, tá? É bem legal a gente ver esse Superman se sentindo impotente porque ele não conseguiu salvar o Luthor. A gente também vê a investigação da Lois, a princípio, buscando o passado do Lex. A gente também vê esse vilão novo surgindo, que tem uma apresentação bem legal, tá? Ele com essas correntes é algo bem bacana. Continuando, a gente vai ter a continuação da saga do Philip Kennedy Johnson, onde a gente vai ter nos primeiros quadros a essência do Superman, que é basicamente o Superman almoçando com esse cara, que foi alguém que o Superman prendeu, saiu da cadeia depois de um tempo e acabou reconstruindo a vida dele e formou uma vida melhor, largou a vida do crime, tudo isso graças ao Superman, cara. E aí o Superman, tipo, todo dia vai lá almoçar com ele. Isso é bem legal, cara. Isso é tipo Superman na veia, tá ligado? Isso é Superman raiz. Isso aqui é muito legal, tá? Já vamos deixar claro, Philip Kennedy Johnson no roteiro, mandando muito bem, com as ilustrações do Rafa Sandoval, que é um desenhista, cara, excelente. Prosseguindo, a gente vai ter o Clark Kent entrevistando essa pessoa aqui, que pra quem não lembra, ela é a líder daquele novo projeto que está se formando em Metrópolis. É o Terra Azul, se eu não me engano, o nome do projeto. A gente vai ter o Clark entrevistando essa pessoa e descobrindo que essa pessoa não é flor que se cheire, basicamente. Ela ataca o Clark, mas é bem interessante a gente ver essa entrevista, porque basicamente nessa entrevista a gente vê o lado detetivesco do Clark entrando em ação, o lado jornalístico, que é sempre algo diferente e agrega bastante pra HQ, tá? Eu gostei muito de ver o Clark entrevistando alguém. É uma coisa que a gente não vê toda hora do Superman, mas que é bem legal quando acontece. A gente também vai ter o fechamento do Superman do Dan Watters, ou é Dan Jurgens? Meu Deus, calma aí que agora talvez eu tenha confundido as coisas aqui. Dan Jurgens, meu Deus, Dan Jurgens. Basicamente a gente vai ter o fechamento do arco do Dan Jurgens, aonde o Superman vai salvar o John e vai libertar aquele planeta que estava sendo aprisionado. Cara, é uma história legal, tá? Não tem nada demais, mas acaba sendo uma história legal que acabou nesse volume aqui. A gente também vai ter uma história curtinha do Superboy, mostrando que o Superboy tá com vários dilemas morais quanto à identidade dele, que já mudou diversas vezes, e esses dilemas estão afetando a vida pessoal dele. É uma história bem legal, tá? Eu acabei gostando e me deixou curioso para um encadernado que saiu há um tempo atrás do Superboy. E para fechar, a gente vai ter a história dos gêmeos em uma passeata, aonde o Bibo vai servir de babá deles. Para quem não lembra, o Bibo é esse amigo aqui do Superman, que é um ex-marinheiro. Cara, é uma história bem legal, tá? Uma história bem fofinha, uma história com um clima família e é bem divertido a gente ver esses personagens em Metrópolis. É bem legal, eu gostei bastante. Tá aqui, Superman número 8, continua sendo uma mensal excelente de acompanhar. E, bom, como eu falo, quem não tá pegando Superman, vai atrás, porque tá muito legal. Temos também Batman e Superman, os melhores do mundo, 16 e 17. Temos aqui as capas. Vamos começar pela 16. Temos aqui a contracapa e tudo que ela tá compilando. E nessa história, senhores, a gente vai ver o primeiro trabalho do Batman e do Superman juntos. Essa história aqui, novamente escrita pelo Mark Waid. Porém, essa história aqui é ruim, tá? Eu já vou deixar claro que eu não gostei dessa primeira história. Os desenhos são do Travis Moore, ok?
Eu acabei não gostando dessa primeira história. Ela é bem fraquinha, cara, no roteiro dela, não tem nada demais, acaba mostrando uma interação do Batman e do Superman bem fraca. O ritmo também dela não é bacana, sem contar que o Charada é o vilão, daí se revela um cara de Krypton. Cara, é uma coisa que, sei lá, acabou me parecendo fraco. É que o problema é que a régua que o Mark Waid botou pra Batman e Superman, ela é tão alta que quando vem uma historinha dessas, que ela é mais fraquinha, ela acaba se tornando meio ruim. E essa foi a sensação que eu tive. Essa história não me empolgou, ela não fez eu me importar com ela. Eu acabei não gostando, tá? Continuando, nós vamos ter mais uma do Mark Waid, dessa vez com a Turma Titã. E a Turma Titã segue bem ruim, tá? Eu não queria falar isso, mas a gente vai ver basicamente a Turma Titã em uma Comic Con, onde eles vão ser atacados por um cara super poderoso e as coisas saem do controle. Mas é novamente o Mark Waid trazendo uma abordagem jovem para a Turma Titã, uma abordagem que eu não gosto e que me tira da HQ porque é uma história muito bobinha, com personagens bobinhos, aonde eles fazem coisas tipo, ah, vamos numa Comic Con, ah, sente ciúme um do outro, tipo, ah, eu sou apaixonado por ti. Esse é o vilão, ele gosta da abelha, tá ligado? Eu acho bem ruim a Turma Titã do Mark Waid. Então essa HQ pra mim foi bem abaixo do que Batman e Superman vinha sendo, tá? Mas tá aqui. Se eu puder dizer, não pega, tá? Temos também a número 17, que continua justamente essa história. Temos aqui a capa, a contracapa e tudo que ela compila. Senhores, essa HQ ela vai continuar as histórias do Mark Waid, então a gente vai ver o fechamento da história do Superman contra esse cara de Krypton, onde ele vence a batalha. A história melhora um pouco em relação à passada, ela fecha mais legal, mas não tem nada demais, tá? Eu continuo achando ela meio abaixo. Então eu não vou dar muito tempo pra essa HQ, porque eu achei ela bem ruinzinha. A gente também vai ter mais uma história da Turma Titã, do Mark Waid, aonde basicamente o Wally recebe o Ricardito e o Aqualad na casa dele. Cara, essa é uma história mais interessante, porque ela acaba trazendo alguns traumas e um pouco do passado e da personalidade de cada um deles, por que cada um é quebrado à sua maneira. Isso é interessante, tá? Não vou negar que essa história das que teve da Turma Titã foi a que mais me chamou a atenção. A gente também vai ter uma batalha da abelha com o novo guardião contra esse cara aqui, ó. E bom, no mais é isso. Mas agora eu vou ter que falar uma constante, tá? Toda vez que o Mark Waid perde o Dan Mora, a história cai. Eu lembro que eu tive outra história que eu achei bem ruim, que era uma história do circo, que não era o Dan Mora que desenha. Então, basicamente, no Batman e Superman, dá pra notar um padrão. Toda vez que o Dan Mora sai da arte, o Mark Waid, ó, decai no roteiro. E é engraçado, cara. É engraçado isso, mas pra mim é uma realidade. Porque essas duas HQ não tem o Mark Waid não tem o Dan Mora nos desenhos e são bem abaixo. São bem abaixo. Continuando, nós temos Mulher Maravilha número 4, com essa capa lindíssima do Daniel Samperi. Temos aqui o Flash também, com essa outra capa que é legal, no mínimo. Tá aqui o que compila. Mulher Maravilha 4 e Flash 4. Continuando a fase do Tom King, nós vamos ter um pouco mais dessa Mulher Maravilha. E aqui a gente vai ter o mundo inteiro caindo em cima da Mulher Maravilha. Porém, enquanto o mundo cai, ela está cuidando de uma criança que tem câncer. Ela está realizando o último desejo dessa criança, que era passar um dia com a Mulher Maravilha. E que HQ boa, cara. Que HQ fenomenal. A gente vai acabar vendo o mundo narrando que a Mulher Maravilha é radical, que a Mulher Maravilha é alguém que não merece respeito, que a Mulher Maravilha é alguém que perdeu todos os culhões e que ela tá contra a humanidade, que ela odeia os homens, que ela odeia tudo. E enquanto todo esse discurso é pregado,
a gente tem do outro lado a Mulher Maravilha cuidando de um homem, a gente tem a Mulher Maravilha cuidando de uma criança, cara. Então, tudo que está sendo dito pelas pessoas de um lado, a gente tem a resposta com a Mulher Maravilha fazendo exatamente o contrário do outro. A única diferença é que ela não anuncia para Deus e o mundo que ela está fazendo essas coisas, porque não é necessário. A bondade não é algo que tem que ser anunciada para todo mundo. Não, a bondade muitas das vezes ela só tem que ser feita. E muitas das vezes tu não precisa mostrar para ninguém. E isso é muito lindo, cara, é muito legal tu perceber esse discurso e toda essa esses nuances dessa HQ. O Tom King vem escrevendo uma fase que eu tô gostando bastante, cara. Eu espero que continue na mesma pegada porque tá sendo muito legal de acompanhar. Em contraponto, a gente tem o Flash. Flash, escrito pelo Simon Spurrier e desenhado pelo brasileiro Mike Deodato Jr. Aqui a gente vai ver o Flash voltando para aquela outra linha, para aquela outra terra, aonde o tempo passa diferente, e nessa terra ele acaba descobrindo que as coisas que ele faz nesse lugar, nesse jardim, ecoam no nosso mundo. E as coisas que acontecem no nosso mundo são mostradas de alguma forma nesse jardim. Ele acaba percebendo que esse lugar está sempre em movimento, por mais que não pareça. Enquanto isso, a gente também acompanha a filha do Flash com a Jessie Kick fazendo uma investigação na Terra e descobrindo um pouco mais sobre essas pessoas que estão ganhando velocidade. Cara, não é ruim, tá? Já vou começar por aí. Eu não achei uma história ruim. É uma história interessante, mas não tem nada demais, cara. Não tem nada demais. O Simão Spurrier é um cara que eu tava esperando grandes coisas dessa fase dele, porque eu amo o Hellblazer dele, eu acho muito bom o Hellblazer dele. E daí ele veio pro Flash e ele tá fazendo uma saga que é confusa, cara. Eu acho que nem ele tá entendendo o que ele tá escrevendo, tá ligado? Mas tá aí, cara. Flash número 4. Uma HQ legal, no máximo, mas que não se entende muita coisa. E é isso, cara. Tá aqui. Temos também, para fechar, Lanterna Verde número 5. Olha essa capa. Temos aqui a contracapa e tudo que ela compila, que é a Lanterna Verde 5 e Lanterna Verde Jornada de Guerra, eu acho que significa, número 2. Na primeira história, a gente vai ter a continuação do Lanterna Verde Hal Jordan, do Jeremy Adams, com desenhos do Xermânico, numa história muito, muito boa, cara. Gostei demais dessa história. Nessa história, a gente vai acabar acompanhando o Hal combatendo o medo do Sinestro. Afinal, o Sinestro toma posse de várias tecnologias do mundo e tenta colocar medo na humanidade para recuperar o poder do Anel Amarelo. Logicamente, isso dá errado, porque o Hal acaba impedindo isso. Ele acaba fazendo um discurso muito bonito, cara, para as pessoas e também acaba forçando os poderes dele ao máximo, tentando deter o Sinestro. E isso dá certo, cara. Isso dá muito certo. É muito bacana a gente ver o Hal usando os poderes dele de uma forma diferente. Porque a gente acaba vendo o Hal concentrando as forças deles em dois locais diferentes. Isso é bem legal. E no final dá tudo mais ou menos certo. Porque ao invés do Sinestro ser possuído pelo medo, ele acaba se possuindo pela ira. Então a gente vê que o Sinestro virou um agente do caos. A gente também vai ter a continuação do run do Philip Kennedy Johnson à frente dos Lanterna Verde. Olha só, temos aqui a continuação, tá? Essa história que tem como protagonista o John Stewart, e é uma história bem legal, cara. É uma história que ela tem um viés mais sério. A gente acaba vendo aquela monstruosidade que veio de outra terra, possuindo alguns lanternas do nosso planeta, e acaba vendo esses lanternas indo atrás do John. A arte dessa HQ, ela é do Montos, cara. Não sei quem é o Montos, mas é um cara que desenha muito bem, tá? Eu já vou deixar registrado aqui. A gente acaba vendo o John lutando contra essas forças que acabam chegando até Metrópolis. Cara, é uma história bem legal, tá? Eu acabei gostando. É muito bacana tu ver o contraponto que é feito do Jeremy Adams com o Philip Kennedy Johnson.
com o Adams trazendo uma história mais leve e o Jones trazendo uma história bem séria, tá? Uma história bem centrada, digamos assim. A gente vai ter algumas capas extras, como dá pra ver aqui, e vai ver essa luta do Jon contra essas forças de outra dimensão, basicamente. Algo que é bem legal, cara, tá? É bem legal mesmo, porque a gente acaba continuando vendo por que que o Jon ele é um Lanterna Verde espetacular. E pra mim, é o meu preferido, tá? Já vou deixar cravado que o Jon Stewart é o meu Lanterna preferido. A gente também tem essa revelação no final, que o Jon tá se ferrando aos poucos, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Temos aqui as mensais, como foi prometido. E agora vamos fazer o top de melhores e piores. Em último, me dói falar isso, mas eu vou acabar deixando Batman e Superman 16, porque foi ruim. Vou deixar Batman e Superman em penúltimo, porque foi ruinzinho. Agora eu vou trazer Superman número 7, que foi uma boa HQ, tá? Foi uma boa HQ. Mas as outras estão em outro patamar. Agora eu trago Mulher Maravilha e Flash número 4, uma HQ excelente também, que tá vindo com um run da Mulher Maravilha, que eu tô gostando demais, tá valendo muito a pena pegar. Em segundo, eu vou deixar aqui Lanterna Verde número 5, tá bem legal acompanhar essas duas fases dos Lanternas. Eles juntaram o Hal e o John no mesmo encadernadinho e ficou magnífico. E em primeiro eu trago Superman número 8, porque a fase do Superman tá espetacular. Se tu não tá indo atrás de Superman, não tá lendo Superman, vá ler Superman. A fase do Joshua Williamson e a fase do Philip Kennedy Johnson tão, cara, tão geniais, cara. Vai atrás dessas duas fases. E também vai atrás do Lanterna, tá? Tá bem bacana. Se tu quiser ver uma coisa legal da Mulher Maravilha, também pode ir atrás. E se tu quiser ver Batman e Superman os melhores do mundo, tu pode correr atrás também, só deixa passar a 16 e a 17 que são paia, tá? Mas vai atrás da 18. No mais é isso. Valeu.